Olá, um ótimo dia para você. Estamos iniciando o programa Mais Mulher de hoje com oferecimento do Centro de Educação Infantil Portinha do Futuro. Em Tubarão, 3 Portinhas do Futuro para os seus filhos. Uma no bairro Andrino, que é a matriz, e com filial no Santa Luzia, que é o Baby, e outro no bairro São Martinho. São 3 Portinhas do Futuro. Lugar de criança, de compartilhar saberes, de brincar, de crescer e de ser feliz é na Portinha do Futuro, tá certo? Vamos voltar aí, gente? O pessoal tá voltando, mas é para subir, não é para descer. Sobe aí que o negócio vai e flui, né? Olha, gente, a mensagem de hoje, até vou pedir para que troquem a música, porque esta mensagem é para você que está cansada de ser forte o tempo todo. Somos pessoas honestas, trabalhamos, dedicamos o tempo para as nossas famílias, acreditamos no amor, na bondade, temos fé, mas não vemos nossas vidas indo para lugar algum. Tudo parece estagnado e com o tempo acabamos perdendo as esperanças de um futuro bom, de uma vida feliz. Não é fácil passar por isso. Não é fácil pensar em seu amanhã e simplesmente não saber o que virá. Ver sua força cedendo para a desesperança, para conseguir mais levantar de seus não conseguir mais levantar de seus tombos e apenas assistir sua vida como um mero espectador, sem a força necessária para assumir o controle. É frustrante ser aquele que sempre tem a solução para as dificuldades dos outros, mas não conseguir lidar com a própria vida. É triste oferecer conselhos com tanta simplicidade, mas sofrer para conseguir cumpri-los por si mesmo. É cansativo viver ajudando outras pessoas com seus conflitos e se sentir totalmente incapaz de sair de seus próprios problemas. Muitas vezes, parece que estamos envoltos em um mar de negatividade, em que as pessoas ao nosso redor estão apenas esperando pelos nossos erros para nos julgarem como incapazes. E as energias negativas parecem dominar cada canto em que olhamos. Nesses momentos, por mais que nos esforcemos para mostrar o nosso real valor, nossa força, sempre existe um incentivo para desistirmos, para abandonarmos nossos sonhos. É realmente horrível. Eu mesmo já passei por isso. Apenas as pessoas fortes seguem em frente, quando a esperança parece ter sumido, quando estão no escuro e quando são abandonadas por aqueles que deveriam estar ao seu lado. Você é forte porque ainda está aqui, porque não desiste de tentar, porque acredita na bondade do mundo, apesar de ter visto o seu pior. Acredita em sua força. Acredita em sua vida. Autor desconhecido. Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo. De frente para você, e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Fiz tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Eu vivo emoções porque eu sou emoções à flor da pele. E hoje nós vamos falar sobre as emoções, que são estados mentais que resultam de mudanças no organismo
em função das mudanças percebidas no ambiente. Olha, esses estados mentais direcionam o nosso comportamento visando aumentar nossa capacidade de se adaptar às mudanças no ambiente. Situações que vivenciamos no dia a dia nos despertam diversas emoções. E você sabia que existem 5 emoções que são consideradas universais? Elas são o medo, a tristeza, a alegria, a raiva e o nojo. Tá aí as carinhas para vocês verem, ó. Não está na ordem, né? Mas vocês estão sabendo aí o que é alegria, o que é tristeza, o que é raiva, o que é nojo, né? Porque ali demonstra certinho. E a emoção, ela é uma reação imediata a um estímulo, perdão. E é algo que mexe com você e que não envolve pensamento. Já o sentimento envolve um alto grau de componente cognitivo, de percepção, de avaliação de algo. Emoção é reação, enquanto que sentimento é construção. Aliás, nós seres humanos estamos sempre em construção, né? Para conversarmos hoje sobre as emoções no quadro Conexão Mental, aqui no Mais Mulher, nós convidamos ela, né, a parapsicóloga Rose Bittencourt, minha sócia em qualidade de vida. Bem-vinda, sócia. Bom dia, sócia. Aí, seja bem-vinda. Gratidão. Satisfação, estava com saudade de ti já, embora eu estive no consultório, mas saudade de ti aqui no Mais Mulher, né? Que bom. E eu E também os estava com saudade telespectadores dos te adoram. telespectadores. Que bom, e Gratidão. eles gostam muito de ti, tá tudo Que bom, certo. que bênção. E a gente fica feliz, né? Como é que estão as tuas emoções? As emoções agora foram de felicidade, né? Porque a gente entrar no ar ouvindo a nossa Carlos. sócia Vai. cantando Roberto Carlos. Aí não sei emoções. se isso é para dar raiva, para tristeza ou Não, alegria. é para trazer alegria para nós, né? Para nós, para os nossos ouvintes, né? Para os nossos telespectadores, porque tem gente que está aí conectado pela internet, Facebook, né? Então, tá todo mundo aí espalhado, curtindo essa alegria que se gerou aqui no início do programa, com certeza. É verdade. E talvez, né? E talvez para alguns pode ter puxado o estímulo da emoção negativa. Pode ser. Que seria uma tristeza, porque lembrou de alguém, Também. porque lembrou de um momento importante da vida em que viveu uma forte emoção. Isso é natural, né? Faz natural parte, né? do processo psíquico mental. É verdade. Agora, como tem pessoas difíceis, como tem pessoas que enfrentam momentos difíceis ao lidar com as suas próprias emoções, né? As pessoas, às vezes, elas confundem a emoção com o sentimento. E muito, né? Porque elas estão muito coladinhas, né? Existe uma linha tênue, né? Isso. Emoções e sentimentos porém, estão no mesmo nível. Isso, porém a emoção, ela é uma reação automática do subconsciente. Exemplo, Cibele. Se eu disser para a Cibele agora, não pensa num carro vermelho. No que a Cibele pensou? No meu, que é vermelho. Eu disse, não pense num carro vermelho. Não pense no carro vermelho, vou pensar no teu que é branco. Olha só, ao dizer isso a uma jovem no consultório, quando olhei para ela, ela estava chorando. Sim. E aí eu questiono, o que aconteceu com o carro vermelho? E ativou uma emoção, o processo psíquico funciona exatamente assim. A gente dá o comando e esse comando vai entrar lá no cérebro, né? Através de um símbolo, de uma palavra ou de um cheiro. Sim. Então entrou no cérebro dela e buscou a informação. Por que veio o choro? Porque acionou, além da imagem do carro vermelho, ativou a emoção do choro, porque foi algo triste. Sim. Então, olha só. Algo que relacionou a algum fato triste. Algum fato triste. E aí vem o outro lado, que ela compreendeu e teve uma convicção. O que foi compreender e ter uma convicção? Ela lembrou, naquele exato momento, que aquele carro vermelho era o carro que o pai saía de casa para trair a mãe com um amante. Então, observe, teve o disparo, né? Teve o estímulo buscou a imagem trouxe a emoção aflorou através do choro e ela compreendeu que realmente aquilo havia acontecido. Poderia ficar somente aqui no campo da emoção e não lembrar essa parte da convicção. Por que eu chorei quando veio o carro vermelho?
Eu não sei. Eu poderia perguntar para ela, dizer, não sei. Eu sei que me veio uma imagem de um carro vermelho e me fez chorar. Ela poderia não saber esse outro lado aqui da emoção. Então, nós lá no consultório, a gente trabalha para ajudar a pessoa a entender esse outro lado. Perfeito. Né? Entender essa emoção. E aí a gente diz que compreender uma emoção é também saber lidar com a inteligência emocional, né? Sim. Porque no nosso dia a dia, a nossa vida é pautada em alegria, tristeza, coisas boas, coisas ruins, certo, errado, né? Porque temos uma dualidade mental. A nossa mente ela é dual, né? Ela tem duas respostas. Então, sempre que esse processo psíquico funciona, nós vamos obter duas respostas. Verdade. Né? Então, sempre pensando assim, que para ativar uma emoção, primeiro eu recebi um estímulo. Esse estímulo pode ser uma palavra, uma música, por isso que eu falei, né? De repente, para alguns, emoções de Roberto Carlos lembrou algo triste e a pessoa chorou, né? Para outros que não estavam com problema nenhum, ouviram nós cantar, se alegraram. Então, acionamos o processo psíquico através desse direcionamento, através dessa palavra, ou de um símbolo, ou de um cheiro. E, por exemplo, Cibele, quando a gente olha para alguém que está usando um crucifixo no pescoço, a gente já identifica e diz que ele é cristão, ou católico, né? Uhum. Então, o símbolo também é muito forte. E às vezes as pessoas não se dão conta, mas os símbolos, eles trazem, nos remetem a coisas que estão guardadas no nosso subconsciente. E o cheiro também. O cheiro é uma coisa impressionante. Isso. Né? Aí a música também. A pessoa pode ter dor de cabeça, a pessoa pode ter enxaqueca. Até porque nos remete a muitas emoções. Né? E não sabe que a memória olfativa é danada. Exatamente. Mas a memória auditiva também. Sim. Olha, nós vamos para o pequeno intervalo e na sequência a gente volta com a parapsicóloga Rose Bittencourt, minha sócia em qualidade de vida. Mas a gente volta rapidinho, lembrando que o programa tem um oferecimento dos supermercados De Pieri, atacadista e varejista. Pensou em comprar? Quer economizar? Lá tem ofertas todos os dias. 3 supermercados, um no bairro Fábio Silva, outro no bairro Oficinas, na Rua Laguna, e outro na Vila Esperança. Eu volto daqui a pouquinho com a nossa convidada. Até já. Olá, estamos de volta. Hoje estamos recebendo a parapsicóloga Rose Bittencourt, que hoje é o quadro do Conexão Mental aqui no Mais Mulher. E a Rose hoje veio para conversar conosco sobre as emoções. Tanto que ela trouxe o seu coração educativo e o seu cérebro educativo também. A emoção e a razão. Agora, é interessante, né, Rose, porque a gente sabe que, geralmente, a maioria dos seres humanos, o homem é sempre mais razão do que emoção. E nós, mulheres, somos mais emoção do que razão. Em contrapartida, isso não é uma regra, porque eu conheço muitos homens que são muito mais emoção do que razão. E aí eles meio que se perdem no caminho, porque eles não estão sabendo lidar. Mas por que eu sou tão emoção, Cibele? Aí sofrem com isso, né? E sofrem. Agora, por quê? Será que é por isso que as mulheres... será que as mulheres é que são mais sofredoras? Porque nós somos emoção à flor da pele, né? Alguma, mas a maioria das mulheres. Muita gente fria por aí também. Mas a maioria ainda assim são mais emoção do que razão. E tem muita gente que parece que não tem sangue correndo nas veias, né? Infelizmente. Tanto masculino quanto feminino, né? Então, na verdade, assim, né, Cibele? É conforme a característica da personalidade da pessoa. Por isso que a gente diz que tanto homem quanto mulher
pode ser aquele que seja bem coração, ou homem ou mulher, mas pode ser aquele que seja bem razão. Então tá tudo certo. Porque conforme ele veio lá no contexto familiar, na tabela familiar dele, na ordem de nascimento, que a gente sempre vai analisar, né, fazer essa análise, ele vai trazer características de uma personalidade. Uma personalidade que pode ser racional, que seria o pragmático. Quem é o pragmático? É sempre o primeiro menino ou a primeira menina que nasce numa família. Porém, é sempre bom lembrar que ele vai se diferenciar do papai, o menino, e da mamãe, a menina. Então, ali já começa o que o Grisa chamava da estrutura familiar, né? O jogo e a estrutura das personalidades, porque as personalidades vão estar dentro do mesmo teto, amparadas no mesmo ambiente. Sob o mesmo teto. Sob o mesmo teto. Então, se tem 2 homens, eles não vão agir iguais, né? Então, o filho vai se diferenciar do pai. Se tem 2 mulheres, a filha vai se diferenciar da mãe. É a primeira regra que a gente olha para dizer assim, você é muito racional ou você é muito emocional, né? E geralmente os emocionais são os 2º, 3º, 4º filhos, né? Então, imagina, eu sou a 20ª. Eu sou a caçula. A caçula de 3. De 3. Na verdade, minha mãe teve oficialmente 2, mas teve um aborto, né? Espontâneo antes. Então, eu sou a 3ª. Então, você é a 3ª. E aí, olha só, por ser a 3ª e caçula, você já vem com uma personalidade forte, porque Sempre. Passou depois de um aborto, né? Aquele fetinho que não sobreviveu fez com que esse espermatozoide, que é a Cibele, fosse forte para sobreviver. Mas vem recheada de emoção, com certeza. Por quê? Vem com a emoção aí do medo de perder quem ama, do medo da morte, que já assombrou o ventre materno antes, né? Então, tudo isso é analisado na terapia. Antes eu tinha medo da morte. Aliás, desde a minha infância eu tinha um medo terrível de envelhecer e morrer. Hoje eu não tenho medo de morrer nem de envelhecer. Envelhecer, eu já estou envelhecendo mesmo. Mas estou procurando envelhecer com saúde. Isso, mas é um processo evolutivo, que durante muito tempo eu temia a morte. E de uns anos para cá, eu acho que a partir da perda do meu pai, quando meu pai partiu para o mundo espiritual, e quando a minha mãe também partiu para o mundo espiritual, eu acho que eu comecei a enxergar a morte com outros olhos. Eu vejo que hoje a morte é uma necessidade. E depois também da leitura do livro, né? A necessidade de uma morte natural, né, gente? Não uma morte forçada. Isso. Mas você está falando também que você evoluiu, né, no sentido de Não, nem é só questão do livro, que a morte é um dia que vale viver. Mas também... Não, foi muito antes. Mas a partir das compreensões que você fez, sim, as compreensões ao longo da vida, ao longo da vida. Porque até os meus 40 anos, eu comecei aqui na TV aos 39. 29 de maio de 2008, eu tinha 39 anos. Em julho eu completei 40. Então, o programa agora em maio completa 15 anos. Mas eu acho que até 2008 eu tinha muito medo de morrer. E depois eu perdi. Hoje eu entendo que a morte, ela é uma necessidade na vida do ser humano. As pessoas precisam morrer para outras nascerem. Mas cada uma tem uma missão. E a partir da missão cumprida, a pessoa parte. A gente não sabe como é que é o outro lado. Eu penso que o inferno é aqui mesmo, aqui se faz, aqui se paga. Infelizmente tem muita gente que ainda não paga, mas aí, se não paga aqui, vai prestar contas com aquele lá de cima, que eu também não estou interessada, porque cada um já tem os seus karmas, os seus dilemas, os seus problemas. Seus sofrimentos. Seus sofrimentos, né? Então, assim, eu tenho os meus, tu tens os teus, cada um tem os seus. Não é assim, Rose? Por exemplo, você relata que sofreu de medo de morrer, medo da morte. Eu tinha desde criança. Até quase 40. E eu posso relatar que o fantasma da minha vida é o medo da morte, né? É mesmo? Ainda é? O pano de fundo, não é que ainda é o pano de fundo. Porque, olha só, se eu venho num contexto familiar, onde, quando eu cheguei no universo, já haviam 7 mortes. Aí é complicado. E aí morre uma ainda no contexto depois.
Então, é o pano de fundo, mas hoje eu sei lidar com a morte. Antes eu não sabia, né? Então. Quando criança, eu tinha muito medo. Gente, quer ver quando falava nesse tal de fim do mundo? Que o mundo ia acabar. E eu contava para chegar os dias. Cibele, diziam que o mundo ia acabar no ano de 2000. Então, misericórdia. Aí eu, a menina, eu ficava lá pensando assim, eu fazia os cálculos no dedo. Meu Deus, eu vou estar com tantos anos. Será que eu vou já estar casada? Será que eu já vou ter meus filhos? Mas aí se o mundo acabar, vamos morrer todo mundo junto, as crianças. Então, olha o pavor que isso causa na mente de uma criança. Porque verdade. a criança, o mundo dela não é o mundo real. Não. É o mundo imaginário. Com certeza. Né? Aí você imagina a 20ª que vem recheada de emoção, recheada de sentimento, num cenário onde houve muito sofrimento, muitas perdas de criança, muita morte, né, no contexto familiar, e a criança vive atormentada com isso na cabeça. Então, isso é autoconhecimento. Só que naquela época eu não sabia, né? Hoje eu sei pela parapsicologia clínica, não pela psicologia, que eu também estudei psicologia. Não pela psicologia, a psicologia não fala muito disso, né? Mas a parapsicologia a gente vai mais fundo, a gente vai buscar realmente aquele pano de fundo da vida do indivíduo. Então aí vem uma série de emoções que estão lá, a gente diz que é aqui, né? Nessa função mental, que é o subconsciente. O subconsciente representa aí 95% de tudo que você vive no seu dia a dia. Aí vale o cérebro. Aí o subconsciente, entra o cérebro e o coração. Isso, olha só, dentro da mente. Eu adoro esse teu cérebro. Dentro da mente, né, que a gente acha que tá, eu brinco assim, né, que a gente acha que tá aqui na cabeça, às vezes no consultório eu boto assim na cabeça, a pessoa... Não, e às vezes ele tá aqui. E às vezes ele tá aqui. Não, mas olha só, dentro da mente humana existem 2 funções mentais, que é a função consciente e subconsciente. O consciente é representado pelo nosso racional, a razão. Então, para mim agir racionalmente, eu tenho que julgar os 3 verbos. Eu sei, eu quero, eu posso. Aí eu estou racional, agindo racionalmente. Eu sei que isso é bom para a minha vida, eu quero isso para a minha vida e eu posso ter isso na minha vida. Então, eu julguei 3 verbos. Eu julguei os 3 verbos para estar aqui com a Cibele. Eu sei que é legal eu ir lá no programa, eu posso ir no programa porque a Cibele me abriu as portas e eu quero estar lá ajudando as pessoas para que elas entendam mais o processo psíquico, e como mais é a mente humana, isso, né? mais a emoção, entendeu? E aí, olha só, mas temos a outra função mental, que é o subconsciente, Sim. que é o que funciona aí. Esse aqui só funciona 5%. Sim. E esse aqui 95%. É bastante. Então, de tudo que a gente faz, né? Bastante coisa. E aí, né? olha só, significa que 95% nós funcionamos no piloto emoção. Que é o nosso tema, né? Que é o tema de hoje. Que é o tema de hoje. Emoções. A gente vai para mais um breve intervalo, lembrando que o programa tem um oferecimento de Espaço Perfil, o novo conceito de beleza que chegou a Tubarão no Farol Shopping e é responsável pelas madeixas desta apresentadora, manicure, pedicure, depilação, né, Dai? A Letícia Nunes com extensão de cílios. Deixe que semana que vem estou indo aí botar tudo nos trinques, porque faz 2 semanas que eu não apareço no salão, gente. Olha, até eu andei fazendo a minha unha essa semana, por falta de tempo. O Mais Mulher não acabou ainda não saia daí, que daqui a pouco a gente volta para falar sobre as nossas emoções. Até já. Mulheres gostam de homens, mulheres gostam de gastar. Olá, estamos de volta com oferecimento Sabrina Fidelis Pilates, a minha prof. Pilateira. Olha, um grande abraço para Sabrina. Gente, você quer fazer Pilates? Sabe, faça Pilates com uma profissional que de fato tem a sua formação não apenas como educadora física, mas também fisioterapeuta, tem a formação de Pilates.
Então, ela e a Laurinha mandam super bem. Fica localizado na Avenida Pedro Zappellini. Aliás, coincidentemente, nada é por acaso, a minha amiga aqui convidada, a Rose Bittencourt, também está pilateira de plantão agora lá na Sabrina Fidelis, né? Me conta, amiga, como é que tu estás te sentindo? Nada é por acaso, foi por sua indicação, né? Nada é por acaso. E agradeço a indicação, assim, estou muito satisfeita com o trabalho da Sabrina. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Né? Já estou obtendo alguns resultados. Ela disse ontem para mim que está muito feliz. Ela assim, nossa, a Rose está muito melhor, ontem muito sem dores. ela vai rir se ela estiver ouvindo, mas ontem eu estava assim... Ela não está ouvindo porque ela está trabalhando, mas depois eu mando para ela. Talvez depois ela vá assistir, Ela vai né? assistir. E aí eu fui obrigada a rir, porque ontem eu estava bem devagar. Aí, como é o nome da menina que trabalha com a ela? Laura. A Laura. A Laurinha. A Laura, assim, hoje eu acho que você não está bem, né? Você está mais devagar, o que houve? Estou te achando assim diferente, eu estava mais quieta e tal. Aí, mas eu na hora não lembrei. Aí quando eu voltei no caminho, assim, o que aconteceu? Que eu tô lerda hoje, estava lerda mesmo. Lerda. Tô lesada. Aí eu lembrei que eu tinha tomado suco de maracujá à noite. E com o suco de maracujá tu fica assim no outro dia, Rose? Fico, porque ele baixa a pressão. A minha não baixa. Aliás, não, suco de maracujá não baixa a pressão. O que baixa a pressão é a folha e a flor do maracujá. O suco de maracujá, Cibele, a minha mãe dizia também, baixa a minha pressão. Dormia que você acabava. Pra mim... Dá sono, ele acalma, mas abaixar a pressão em si mas é difícil. Não, porque a minha pressão já é baixa, né? Aí são outros 500. Mas para uma hipertensa grave, se tu der suquinho de maracujá, não abaixa. Aí eu sei que eu fui lá meio cochilando, meio assim, né? Aí assim, meu Deus. Tava com a pressão baixa. Depois eu fiquei pensando, mas por que eu tava assim, Olha né? só. Aí quando eu estava voltando assim, claro, à noite eu tomei suco de maracujá. Nem lembrava. Ficou tão lesada que não lembrava nem que tinha tomado suco de maracujá. A Rose Bittencourt também é Agora, humana, uma né? das coisas que eu acho bacana também para controlar as emoções é o chá de alecrim. Porque a planta, o alecrim, o nome já diz alegria. E alecrim é excelente também para hipertensão. Ele é um excelente calmante. Ajuda no libido, na libido, e também é um potencializador excelente no tratamento da depressão. Na verdade, o alecrim, a cana cidreira, né? A erva cidreira. Esse de cana e erva cidreira, esses chás perfumados eu não gosto, que engraçado, por conta da minha memória olfativa da infância. E o alecrim, ele é cheiro, mas ele é um cheiro mais cítrico, né? Mais eu adoro, forte, né? Porque eu gosto de coisas cítricas, né? Eu gosto. Tudo que é frutal e coisas cítricas também. Esse negócio floral para mim, flor só de verdade mesmo, ou artificial para enfeitar aqui o cenário, porque as flores, eu acho que... Os perfumes florais, eu acho muito enjoativos. Eles são muito doces. E eu sempre gostei dos mais amadeirados. Eu sempre também. Até porque... e aí é que vem, a gente está falando de memória olfativa, as pessoas vão perguntar, o que é que perfume tem a ver? Tem tudo a ver com as nossas emoções. Muito a ver, muito. Tem tudo a ver com as nossas emoções, né, Rose? Muito. Porque eu tenho uma memória olfativa muito forte. É tão forte que, dependendo do grau de sensibilidade da pessoa, numa hipnose, ela sente novamente todo o cheiro. Bom, para começo de conversa... Ela sente o perfume. Quando eu engravidei da primeira filha aos 17 anos, aliás, descobri que estava grávida por conta do enjoo, né? Quase morria vomitando. E aí eu lembro que na época os meus ex-sogros veraneavam na Vila Nova, em Bituba, e a gente foi para lá e a minha sogra usava um sabonete na época e o tal do shampoo de maçã verde. Até hoje eu não aguento sentir cheiro nenhum. Pode ser perfume, pode ser produtos de limpeza. Agora, que interessante, eu adoro comer a maçã verde, mas o cheiro, o odor maçã verde, se coloca em ambientes, perfumes e etc. e tal, me vem a memória olfativa e me dá náuseas. Olha que loucura. Quantos anos faz? 38, gente. Sim. 38 anos. Falando em gravidez, na época assim que eu casei,
Nossa, eu tinha uma loucura, assim, o sonho de ter a minha casa, de poder usar bom ar, Então. né? De deixar a casa toda cheirosinha depois da limpeza. A tua casa é bem cheirosa. Consultório é mais ainda. Mas aí, Cibele, aí fui lá, né? Comprei aqueles... casamos, eu e o Luiz, a gente ganhou o primeiro rancho. Antigamente, então. né? Um padrinho nosso de casamento, que era a minha irmã e o meu Deu de cunhado, presente o primeiro me rancho. deram de presente o primeiro rancho. Aí ele me levou no mercado e ele assim, tu compra o que tu quiser. Ai, coisa boa. Aí, claro, né? Eu comprei o cheirinho, que eu amava, né? Louca pra comprar esse cheirinho, Louca pra né? comprar o cheirinho. E aí? Aí comprou cheirinho do quê? Esses bom ar, né? Mas do quê? Flor Tem do lavanda, campo. tem flores do campo, tem não, talco, mas Cibele era capim-limão, canela, cravo. qualquer um. E aí? Durante os 9 meses eu não pude usar nada. Claro, tava grávida. Nada. Enjoei os 9 meses. Eu também. Até aqueles sachêzinho de roupeiro. Nem fala, eu não suportava. Fui ter que tirar tudo. Sabe Então, que a minha irmã enjoou o cheiro do café na gravidez? A minha sobrinha tem 38 anos, gente. Então, é quase 40 praticamente, quando ela engravidou, ela teve que deixar de tomar café. E sempre foi fumante. Aí parou de fumar na gravidez, nas 2 gravidezes, né? Ela tem 2 filhas. Mas o mais louco disso tudo é que ela parou de tomar café na primeira gestação e nunca mais tomou. Então, até hoje é só chá. Então, ela se livrou do café, mas não conseguiu se livrar do cigarrinho, né, mana? Fazer o quê, né? São coisas da vida, Claro. né? Mas, assim, essa questão é muito forte, né? E, às vezes, a pessoa, ela se dá conta que é por conta daquilo ali. Mas tem alguns que não se dão conta. Nem sabe o porquê, né? É verdade. E as nossas emoções, elas são acionadas a qualquer momento. Por isso que... quando a gente... você falou do poder do perfume, o poder da música, né? Você falou no início. A música também é incrível, né? Por isso que se trabalha através da musicoterapia, porque a música, ela vai entrar lá na tua mente e ela vai resgatar. Ela vai resgatar o teu processo psíquico, né? Seja o aspecto feliz, seja o aspecto de sofrimento. Então, por exemplo, um aspecto feliz da minha vida, através da música, é a música do Gonzaguinha. E a vida é bonita. E como é que sabia? bonita. Eu nem tinha te falado. Gogó. Como é que tu adivinhou? Tu esqueceu que eu sou uma bruxinha boa? E essa música, Viver e Não Ter a Vergonha de Ser Feliz, né, foi uma música que uniu eu e o Luiz, né? Pela primeira vez. Então, são essas memórias afetivas, Essa música virou um hino aí de muitos relacionamentos. Então, e olha só, é importante a gente saber, né, de dentro de nós, né, aquelas memórias afetivas positivas também. Porque, às vezes, muito você trabalha e desencadeia as negativas. Mas dentro da gente tem muita coisa positiva. E, às vezes, as pessoas não se dão conta. Porque o negativo, ele chama mais atenção. Porque ele tira a gente da harmonia. E tem outra coisa, Ele né? tira da paz, né? Isso. E tu podes falar 10 sims para a pessoa. Se tu falares um não, ela esquece o 10 sims e só foca no não. Exatamente. Não é assim? Infelizmente. Infelizmente. E às vezes não repensa. Tu pode né? fazer 20 coisas boas para a pessoa. Tu deixou de fazer, só vai lembrar que tu deixou de fazer. Mas todas as coisas boas que tu fizeste já são esquecidas. Interessante isso, né? Da natureza humana, né? A ingratidão. A ingratidão. Falaste tudo. Nós somos, por natureza, ingratos. Então, é uma pessoa, uma vida... Eu não sou, não. Mas posso até ter sido. Não, todos já nós. Fui. Todos mas nós, hoje eu cultivo muito sentimento de gratidão o tempo todo. Mas porque você treina. O tempo todo. Até porque a mente tem que ser treinada. Por isso que eu digo, né? A gente tem que treinar a nossa mente para aquilo que a gente quer. Eu agradeço por tudo. Por natureza, na nossa essência, olha só, uma lei que está ali de pano de fundo da nossa mente é a ingratidão. É verdade. Ela não é a lei básica. A básica é a harmonia, evolução e vibração. Mas é uma lei complementar. E ela está ali dentro, de pano de fundo. Então, por isso que, por natureza, nós temos a ingratidão dentro de nós. Claro. Só que... Até porque fomos treinados para sermos ingratos desde a gestação. E aí, olha só, a gente precisa treinar
A gratidão. Então, bora falar da gratidão daqui a pouquinho, após um breve intervalo. Não saia daí não, porque o Mais Mulher ainda não terminou. E se você perder, não fique triste, porque às 18h30 teremos representação aqui na emissora e o programa também ficará salvo no Facebook. Se você quiser acompanhar, fique à vontade. É só comentar, compartilhar e tá tudo certo. A gente volta em instantes. Mulheres perdem a hora, mulheres pedem pra olhar. Mães choram demais, mulheres amam os filhos, mulheres amam os pais. Olá, estamos de volta. Ai, que pena que está acabando, né? Este é o último bloco do programa de hoje. Sextou, meus amores. E quando é sexta-feira? Hoje é sexta-feira. É dia de faxina. Faxina mental. Vamos fazer uma faxina mental, uma faxina nas nossas emoções. E como é importante, né, a gente saber lidar com as nossas emoções. Agora, é interessante como tem pessoas que têm oscilações de humor, né? E às vezes, porque uma pessoa de bom humor e mau humor também está relacionada às emoções, né, Rose? Sim, com certeza. Agora, vamos falar um pouquinho do transtorno bipolar. Porque tem gente que uma hora está triste, outra hora não está. Tem gente que está feliz, outra hora já não está mais. Daqui a pouco tem um tipo de atitude, daqui a pouco tem outras pessoas são impulsivas. Na nossa terapia, a gente tira todos os rótulos, né, Sibeli? Temos que tirar. Porque o ser humano... Ninguém tem transtorno bipolar no caso. Não precisa de rótulo, né? Não, mas é um diagnóstico. Mas ele é um ser humano que está em desarmonia Total. com sua essência. Total. E o que é a sua essência? Se ele for só olhar para a origem dele na tabela familiar, ele já vai identificar a bipolaridade. Se ele é, por exemplo, um filho único, ele pode ser bipolar. Se ele é um caçula temporão, que recebeu aí a superproteção, ele pode trazer, e que nós não chamamos de bipolar, mas a dupla personalidade. E se ele é um... Mas a dupla personalidade e bipolaridade é diferente. Mas olha só, Diferente. é a reação do comportamento dela. Aí sim. Entendeu? Porque a bipolaridade e o transtorno de personalidade, o transtorno bipolar, ele não deixa de ser um TDP, né? Que é um transtorno de personalidade. Mas tem o transtorno de dupla personalidade, que é uma coisa que ele diferente tanto age, da oscilação de humor. Sim, mas é porque ele tanto age bem com o emocional quanto com o racional. E aí, às vezes, essa mistura acaba a pessoa se confundindo. Faz uma miscelânea. Isso. E geralmente quem acontece isso é essas características que eu falei. O filho único. E quando não está incluso nessas características? O caçula temporão. E quando não tiver? E o filho que é de uma família com 3 irmãos. Certo. Que pode ser aí 3 pragmáticos. Entendesse? E quando não estiver nesse grupo? Não. Acontece? Pode acontecer, mas geralmente ele está encaixado nesses 3 grupos aí. Se a gente for fazer uma análise da tabela familiar dele, a gente vai encontrar. Geralmente, os que eu atendi até hoje se encaixavam. Né? Claro que eu não fiz uma pesquisa, eu não fui estudar sobre isso para dizer 100% que né? Mas pelos atendimentos que a gente faz... E por que as pessoas agem desta forma, Rose? Porque elas nascem num berço ou num contexto familiar conflituoso. E geralmente filhos de pai alcoólatra, filhos de pessoas que têm problemas com droga, com álcool. Então, o espermatozoide e o óvulo já vêm com problemas, já vêm com dificuldades, né? E aí depois, no contexto da família, vive numa família conflituosa, ou vive numa família que a gente diz que
tem a estrutura familiar e tem a desestrutura familiar. Então, se ela vive numa desestrutura familiar... Não tem como estar bem, né? não tem como estar bem, é isso mesmo. Aí oscila o humor. Oscila o humor, porque aí tanto ela vai funcionar com a emoção, que ela vai ficar se vitimizando, vai ficar trazendo a culpa, porque eu sou culpado de ter nascido, e o culpado ele vai buscar sofrimento para justificar a culpa. Exatamente, o tempo todo. Então, quanto mais ele sofre, mais ele busca sofrimento para justificar aquilo que está programado, né? Porque na posição de vítima é mais confortável também, né? Só que nesse caso, existe assim, só que neste caso não é uma posição de vítima. Existe uma questão assim, que quando tem um problema mental, a pessoa às vezes ela tem um ganho. Tem. Mas como um ganho se ela é doente? Mas é que o ganho faz com que a pessoa tenha, por exemplo, a atenção da família, o carinho, alguém vai levar no médico, alguém vai buscar, entendeu? E é isso que ela quer, né? A atenção. Mas ela faz isso porque ela quer ou ela precisa? Não, ela faz isso porque quer? Não. Não. Ela faz porque está programado. E aí ela não sabe lidar com a situação do que está programado. Imagina um computador onde você vai armazenando coisas, que depois você não sabe nem o que armazenou. Você não vai achar as informações, né? Então, assim, a nossa mente ela tem coisas armazenadas desde o dia da nossa concepção e antes até da concepção pelo que vem hereditário. Então, se a gente não conhece a nossa família, não conhece a nossa história, não conhece o período de gestação da nossa mãe, como que foi o momento do ato sexual para a gente vir para o universo. Exatamente. Se a gente não conhece nada disso, a gente não conhece a nossa essência. Exatamente. A gente não conhece... Muitos nunca nem ouviram falar dos seus ancestrais. Isso. E aí, Cibele, a gente não conhece as programações profundas que está lá na nossa mente, o pano de fundo da nossa mente. Então, aí a pessoa vai entrar em transtorno, e que aí vem vários, né? Tanto na psiquiatria quanto na psicologia são bem conhecidos. Transtorno bipolar, transtorno de esquizofrenia e tantos outros, né? Então, a pessoa vai entrar em conflito com aquilo tudo que está lá dentro e que ela desconhece. Como as doenças, né? Que a pessoa vai desenvolvendo doença, porque ela tem programações que ela desconhece, não sabe lidar, e aí vai somatizando no corpo. E aí o corpo não fala, ele grita. Ele grita. E o corpo grita. Exatamente. Mais cedo ou mais tarde ele começa a dar indícios de que não está bom. É incrível, Cibele, porque nos atendimentos, assim, tudo que a gente fala aqui, a gente comprova no atendimento. O que eu estou falando aqui, os meus atendimentos, não é o que eu estou inventando, estou criando, né? Os atendimentos provam isso. A gente vai conversar com a pessoa, tá, eu vivo isso, eu vivo aquilo. Aí, calma, respira. Me conta como é que foi isso, como é que foi aquilo. Aí a pessoa começa, nossa, eu nem parei para pensar que era assim. Rosa, eu não sabia. As coisas ficam norteadas, né? Isso. Porque a pessoa, muitas vezes, elas chegam desnorteadas. Exatamente. E o legal na parapsicologia é que ela norteia isso, né? Ela te dá um ponto de equilíbrio e te ajuda a manter o foco, né? Para que tu não possa perder. Eu lembro da nossa primeira sessão, né? Como é que foi? Chorei 1h30 sem parar. Eu saí foram 3 horas de sessão, 1h30 chorando, 1h30 falando, não, 1 hora falando e meia hora no processo de hipnose para que eu pudesse melhorar daqueles sintomas do momento. Uhum. E dou continuidade até hoje, super indico, porque assim, a parapsicologia tem me ajudado muito, muito mesmo. Mas vocês não fazem ideia. Eu não estou falando bobagem, porque vocês já presenciaram aqui, o ano retrasado, em dezembro, quando eu me desmontei aqui no programa, né? Externei as minhas emoções, perdi o controle das emoções. Aí como diz assim, perdeu o controle das emoções. Na verdade, as minhas emoções sempre são afloradas, sempre foram, sempre serão. Então assim, hoje eu tento
ficar mais comedida, tá? Mas sou muito grata à parapsicóloga Rose Bittencourt. Quando eu digo que ela é sócia em qualidade de vida, nós não temos uma empresa, não temos sociedade, mas sócia em qualidade de vida é porque, de fato, eu aprendi a ter qualidade de vida mesmo mental, com o norteamento da parapsicóloga Rose Bittencourt, e eu super recomendo. Então, nesta frase que eu encerro o programa, agradecendo imensamente de coração, minha amiga, por tu teres entrado na minha vida. Eu sempre te conhecia, mas não profundamente, e conhecer a tua essência me deixa mais orgulhosa hoje de poder dizer que eu faço terapia com uma mulher que tem uma essência super especial, que é extremamente amorosa, cheia de luz, na qual ela tem um feeling tão apurado em relação a isso, que ela é extraordinária, é sensacional, e só vocês experimentando para saberem. Minha amiga, gratidão. Quero te parabenizar já pelos 4 anos do programa Conexão Mental na Rádio da Família. E daqui a gente vai direto para a rádio para eu poder participar em comemoração ao sucesso dos teus 4 anos. Gratidão aos telespectadores, né? As pessoas que se conectam com a gente quando a gente vem aqui, aquelas que comentam com você depois, aquelas que compartilham, né? Conexão. E estamos aí para ajudar o universo. Essa é a nossa intenção, né? Se eu conseguir fazer um ser humano ser um pouquinho melhor, eu já estou muito feliz com a minha missão. É assim que eu digo gratidão, sempre. Gratidão. Mais Mulher se despede por aqui. Desejo a vocês uma maravilhosa sexta-feira, um abençoado final de semana. Beijos no coração. Até o próximo programa, se Deus quiser. E Ele sempre quer. Estou aqui te esperando. Tchau, tchau. Mulheres gostam de homens, mulheres gostam de gastar, mulheres gastam o tempo, não gostam de ver o tempo passar.